De volta com o Central 98 nesta manhã de segunda-feira, e a gente estava falando aí no último bloco sobre a questão de Belo Horizonte, sobre a questão de Minas Gerais no enfrentamento à Covid-19, e aí para avaliar a situação do estado com essa pandemia do novo coronavírus e também para falar sobre a situação financeira de Minas, o Central 98 conversa agora com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Bom dia, governador. Bom dia, Carol. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia a quem está nos escutando, assistindo. É um prazer enorme estar aí com vocês. O prazer é nosso, da 98, falar com o senhor. E aí a gente começar fazendo uma avaliação da situação do estado frente a essa pandemia de Covid-19, né? Como é que o senhor avalia a situação de Minas? Carol, até o momento, dentro do contexto Brasil, Minas Gerais tem ido muito acima da média, muito melhor do que os outros estados. Mas, de forma alguma, estamos satisfeitos, muito pelo contrário, estamos tristes, porque acabei de receber aqui o último relatório e ontem nós completamos 481 óbitos. Infelizmente, 481 vidas foram perdidas, o que é muito triste e lamentável. Mas, dentro do contexto Brasil, Minas Gerais hoje só é superada pelo estado do Mato Grosso do Sul, no que diz respeito a óbitos por 100 mil habitantes. E eu atribuo muito esse desempenho de Minas, muito melhor do que o desempenho Brasil, primeiro a nós termos tomado as medidas de isolamento com muito mais agilidade, isso foi preponderante. O isolamento bem feito e feito na hora certa é igual controlar um incêndio que está no estágio inicial. Se você consegue combater o incêndio no início, você controla ele. A partir de um certo ponto, ele sai do controle e fica muito difícil você combatê-lo. É o que está acontecendo em vários estados. Eu atribuo parte do nosso sucesso, do nosso bom desempenho ao povo mineiro, que é um povo mais criterioso e que fez um isolamento, do meu ponto de vista, muito mais produtivo, muito melhor do que outros estados. Realmente nós tivemos aqui em Minas Gerais 4, 5 semanas em que as atividades ficaram todas fechadas. E 2 pontos sobre isso que nos fez também sermos melhor do que a média Brasil é a questão demográfica. 80% da população reside no interior do estado e isso acaba dificultando a propagação do vírus. E o fato também de nós termos delegado as decisões aos prefeitos. O prefeito conhece a sua realidade muito melhor do que eu, governador. E seria muita pretensão e errado da minha parte querer ministrar o mesmo remédio para prefeituras em situações completamente distintas. Então, vejo que Minas tem conduzido bem, mas temos assistido um aumento de casos nas últimas semanas e estamos muito preocupados. Governador, com relação a isso, o Minas Consciente é um protocolo feito pelo governo, mas ele precisa, e o senhor mesmo acabou de falar, da adesão das prefeituras. As prefeituras devem aderir ao programa para estarem aderidos a ele, tomar os procedimentos. Algumas prefeituras não o fizeram. E algumas regiões começam a preocupar, e particularmente quando a gente começa a ver detalhes nessas regiões, alguns municípios que não fizeram a adoção ao Minas Consciente, a adesão ao Minas Consciente, começam a preocupar em números. O governo tem como ter o convencimento político desses prefeitos para que a adesão ao sistema todo faça com que a gente tenha essa blindagem, ou pelo menos essa suposta blindagem com relação à pandemia do coronavírus? Paulo, obrigação nós não temos como obrigar os prefeitos, mas o prefeito sabe que se ele aderir, ele vai estar mostrando uma seriedade. O Ministério Público foi uma das instituições que ajudou na elaboração do Minas Consciente e muitos prefeitos hoje são questionados pelo Ministério Público porque não estão acompanhando o Minas Consciente. Então, aderir ao Minas Consciente
o prefeito, de certa maneira, está trabalhando de acordo com as regras que o próprio Ministério Público já sacramentou, porque nós fizemos esse trabalho aqui a 4 mãos. Além disso, o Minas Consciente, a partir dessa semana, nós estaremos naqueles municípios que aderiram, a Polícia Militar está sendo orientada a estar abordando as pessoas que estão sem máscara ou qualquer tipo de aglomeração em que a questão do distanciamento não esteja sendo obedecida. Isso faz com que o prefeito também tenha mais um motivo para estar aderindo. Mas quero lembrar, é voluntário do prefeito, e mesmo o prefeito que não aderiu pode fazer uso dos protocolos que estão lá na reabertura das atividades econômicas, e é o que tem acontecido na grande maioria dos casos. O prefeito não adere ao Minas Consciente, mas na hora de fazer a reabertura da sua cidade, ele pega todos aqueles protocolos, procedimentos e coloca em uso junto com a sua Secretaria Municipal de Saúde. Governador, a Prefeitura de Belo Horizonte está sugerindo a abertura aí do hospital de campanha do Expo Minas. A gente sabe que a questão da ocupação dos leitos é uma questão muito importante para se avaliar durante essa pandemia de Covid-19. Como é que o senhor avalia essa questão do hospital de campanha montado no Expo Minas? Bom, Carol, o hospital de campanha já está pronto há quase 60 dias e, felizmente, graças a Deus, até o momento, não precisou ser utilizado. Assim que nós detectarmos que o sistema de saúde atual, os hospitais, estiverem na eminência de ficarem lotados, tudo que for necessário será feito para colocar em funcionamento o hospital de campanha. Lembrando que já está tudo planejado. Nós já temos os profissionais selecionados, os contratos efetuados, ou seja, vai ser simplesmente uma convocação. Espero que, caso isso venha a ser necessário, que o nosso hospital de campanha atenda adequadamente, porque ele foi construído exatamente dentro aí das melhores técnicas, com todos os recursos possíveis. O ideal, vamos deixar bem claro, é que a rede hospitalar continue atendendo, porque lá o paciente tem um atendimento mais completo, ele tem acesso aos exames complementares, coisa que um hospital de campanha não oferece. Mas está tudo preparado para o pior. Espero que a gente não precise utilizar. Mas caso sim, está tudo pronto. Governador, uma questão que incomoda as análises feitas sobre Minas Gerais é a questão da testagem. Alguns dizem que por pouco testar, pouco comprovamos com relação aos casos de Covid-19. Eu sei que existem uma série de outros argumentos contrários a isso, mas como é que o senhor vê, que posição o senhor tem como governador na questão da realização ou não dos testes? Paulo, eu concordo com os especialistas. O ideal seria nós testarmos os 21 milhões de mineiros semanalmente. Esse seria o mundo dos sonhos. Toda semana nós termos um mapa completo de como estão os casos no estado. Mas nós temos aqui de separar o mundo da teoria do mundo real. Os nossos recursos são escassos, em primeiro lugar, e nós priorizamos a aquisição de respiradores e a criação de mais leitos de UTIs, porque eles, nós sabemos, efetivamente salvam vidas. Segundo, a maioria dos testes estão em falta no mercado, tiveram o preço muito inflado. Outro ponto, tem testes que foram largamente divulgados pela imprensa, tem 40% de falso positivo. Isso faz com que qualquer testagem venha a ser, de certa maneira, questionada. E o que é importante mesmo, que é a testagem dos óbitos, essa nós temos 100% de acuridade, ou seja, elas têm sido feitas quando qualquer óbito
apresenta sintoma de que pode ser alguma coisa relacionada à Covid. Então, nós podemos ter sim, e eu concordo, no Brasil todo, no mundo todo, subnotificações de casos assintomáticos. A pessoa está com vírus, não foi testada, não tem sintomas e não sabe. Mas quando se diz respeito a óbito, isso não ocorre, porque todo óbito é feito o teste do Covid, caso aquela pessoa tenha apresentado qualquer sintoma, principalmente do que eles chamam agora da síndrome respiratória aguda grave. E nós temos de lembrar também que Minas testa menos porque temos menos doentes em Minas Gerais. É provável que hoje somente entre 1% e 2% da população mineira, ou até menos, tenha adquirido até o momento o vírus, o coronavírus. E uma coisa que deixa isso muito clara é que somente 40% dos leitos, 70% dos leitos estão ocupados hoje, numa média Minas Gerais. Lembrando que há regiões que estão com maior ocupação e outras com menos, mas no geral nós ainda temos um colchão de segurança bom e muitos hospitais têm reclamado que estão ociosos e não sobrecarregados. Governador, a gente não pode deixar de falar da situação financeira de Minas, né? A gente sabe que Minas já enfrentava muitas dificuldades, veio essa pandemia, a situação fica ainda mais complicada. E aí, como é que está a situação do pagamento dos servidores estaduais, né? O Estado aí pagando integralmente a saúde e a segurança pública, que estão ali na linha de frente do Covid-19, do enfrentamento ao Covid-19. Como é que está a previsão aí para pagar o restante do salário das outras categorias? Carol, realmente a situação financeira do Estado é bastante difícil. Desde que eu assumi, eu tinha consciência disso. Esse atraso no pagamento do funcionalismo estadual já ocorre há mais de 4 anos. Se transformou, infelizmente, num problema crônico dentro do Estado. Desde o início do meu governo, eu solicitei à Secretaria da Fazenda que fizesse o que fosse possível para minimizar o impacto ao funcionário público. E conseguimos, desde o mês de fevereiro do ano passado, passar uma previsão da data de pagamento, o que foi um avanço, não a solução completa. Mas desde que as pessoas saibam em que data podem contar com o recurso, já não deixa de ser melhor do que algo que acontecia anteriormente, que ninguém sabia sequer a data, o dia em que o recurso seria acreditado em conta corrente. Mas com o advento da pandemia, nós tivemos uma deterioração muito grande no fluxo de caixa, na arrecadação, e com isso perdemos essa condição de estarmos dando a data do pagamento nesses últimos 2 meses. Mas esse mês, por coincidência, o mês de junho de 2020, nós estamos pagando a primeira parcela exatamente hoje. E a segunda parcela, a previsão é que ela seja paga até o último dia útil do mês. Mas Minas Gerais só vai resolver esse problema crônico, que já dura aí 4 anos para mais, quando nós tivermos a aprovação das reformas estruturais, que inclusive, também por coincidência, serão encaminhadas à Assembleia Legislativa essa semana. Quando eu falo de reformas estruturais, são aquelas que vão dar uma estabilidade no orçamento do Estado, que é a reforma da Previdência e a reforma do Estatuto do Funcionário Público. Esses 2 pontos são fundamentais e essa semana a Assembleia estará recebendo. Você sabe que eu não tenho nenhuma inveja dessa cadeira que você senta, não, porque nós saímos de Covid, estamos falando de problema financeiro, não tenho nenhuma inveja dessa cadeira que você está sentado, não. Ô Paulo, tem hora que eu acho que uma cadeira elétrica é mais confortável do que essa aqui, viu? Mas a gente acostuma com os choques, viu? Vai acostumando. Agora, governador, da última entrevista, o senhor deu um spoiler pra gente falando sobre a possibilidade do governo federal ser sócio do Nióbio.
e aliviar os cofres públicos. Como é que está isso? Em que ponto estamos? Houve evolução na conversa? O governo federal se interessa mesmo pela parceria com Minas para a exploração do nióbio? Paulo, sim. A nossa ideia original, o nosso objetivo no final do ano passado era que a Codemig, que detém a mina de nióbio no estado, fizesse uma operação financeira. Ela estaria vendendo aquilo que ela arrecadaria nos anos seguintes. E com isso teria tipo uma antecipação dos valores advindos da exploração do nióbio. Mas com o advento da pandemia, todo o mercado financeiro ficou e ainda está paralisado e, consequentemente, essa operação ficou inviável. E de lá para cá, de março principalmente, eu já estive em Brasília pelo menos 2 vezes para tratar desse assunto. Nós enxergamos a oportunidade do governo federal, via BNDES, ficar sócio da mina de nióbio. E com isso o Estado teria um valor nos seus cofres que seriam suficientes para que nós colocássemos em dia a folha de pagamento e outros compromissos, pelo menos até o final desse ano, até que as reformas comecem a surtir efeito. Essa que eu disse agora há pouco, a reforma da Previdência. Então, a operação está de pé e muito provavelmente, mas vai lembrar que não é certeza, o BNDES possa vir ser um sócio do governo do estado na mina de nióbio. Vale lembrar nesse caso que nós não estamos falando de privatização, nós estamos falando de parte do estado de Minas ser cedido, ser vendido para a União, que passaria a ser sócia da outra parte. Tá aí, Central 98, conversando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Eu é que agradeço, Carol. Bom dia aí para você, para o Paulo, para todos que nos acompanharam. Foi um prazer, um grande abraço. Abraço, ótimo dia para o senhor.